Olá pessoal, bem-vindos à minha casa. Eu sou o professor Zezinho França e este é o nosso canal de Papo com o Tio Zé. Se você se interessa pela ciência das religiões, pela teologia, história, antropologia e a filosofia das religiões, crenças, cultos e fé, este é o seu lugar certo. Eu te peço então que já se inscreva e acione o sininho das notificações, pegue um café e se sentem e vamos bater um papo. זכינו לקדוש ברוך הוא בכי גדול. Oi pessoal, bem-vindos ao nosso bate-papo. Pegue um café, senta aqui na nossa sala e vamos bater um papo. Hoje nós vamos iniciar a sequência de vídeos sobre as religiões do mundo. Nós vamos falar então sobre as religiões, desde as mais antigas até as mais novas. Lembrando que nós temos o canal que fala especificamente sobre cristianismo. Então, neste canal nós não vamos falar sobre isso, mas vamos falar de todas as outras. Eu não poderia, então, deixar de começar esse canal sobre religiões sem falar da primeira religião da humanidade, ou seja, da religião que foi praticada pelos primeiros hominídeos do planeta. Todos nós sabemos que os primeiros seres humanos surgiram na África subsaariana, aquela região da Níger, abaixo do Saara e no chifre da África. Quando esses negros africanos vieram para o Brasil, na escravatura, eles trouxeram a sua religião e aqui formaram uma religião chamada Candomblé. Em Cuba foi chamada de Santeria e no Haiti foi chamado de Vodou. Essa talvez seja a religião que mais sofre e sofreu perseguição e intolerância religiosa. Muito porque os elementos míticos e místicos da religião sempre foram tratados pelo cristianismo e pelo islamismo como demonismo, como satanismo, muito pela falta de compreensão dos elementos básicos. Esta é a religião que vai dar a origem para todas as religiões que existem hoje no mundo. Tudo parte da religião subsaariana, da africana. Eu escolhi uma entrevista que eu dei para o grande amigo, o jornalista Roberto Samuel, da TV Guarulhos, em 2015, para ser o nosso guia durante este vídeo. Muito por conta, nesta entrevista eu fui convidado para discutir intolerância religiosa por conta de uma lei, um projeto de lei que pretendia impedir os sacrifícios de animais nos cultos religiosos. Então vamos acompanhar esta aulinha sobre a religião de matriz africana e no Brasil é chamada de Candomblé. Na segunda parte eu vou falar também das diferenças do Candomblé e da Umbanda, dando a visão científica e histórica da formação da Umbanda e falando algumas coisas sobre a Umbanda. Num outro vídeo vamos voltar a falar sobre Umbanda também, mas nesse vídeo vamos falar sobre Candomblé. Então, fique conosco, sente, pegue um café e vamos bater um papo.
Programa Tribuna Livre dos estúdios da TV, eu sempre falando dessa cidade que é imensa. Tem tantos e tantos problemas, mas muita gente trabalhando para resolver esses problemas que enfrentamos no dia a dia. Bom, essa semana aí tivemos uma grande discussão na Câmara, que já vem sendo levantada aí há um tempo, com relação a um projeto de lei que era para ser deliberado, nem chegou a ser deliberado. Projeto de lei que proibia os sacrifícios de animais em cultos religiosos. Houve uma grande manifestação e acabou sendo arquivado antes mesmo de chegar à discussão na Câmara. E para falar um pouquinho, não só sobre isso, mas também sobre cultura africana e também sobre intolerância religiosa, trouxemos nosso amigo aqui, o professor Zezinho França. Boa noite, Zezinho. Boa noite, meu querido amigo Roberto Samuel. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. E novamente não estou aqui para falar de arte, de cultura, para a gente falar poesia, novamente para falar sobre um problema recorrente, que é a intolerância religiosa, mas estamos à disposição. É interessante que na última vez que ele esteve aqui, também apareceu um projeto de lei que pedia a proibição de sacrifícios de animais em rituais religiosos, né? Mas por que é importante, Zezinho? Quando a gente fala religião de matriz africana, nós estamos falando do quê? Religiões de matriz africana no sentido real da palavra. São as religiões animistas que partem do continente africano, que é o continente mãe, da onde surgiram os primeiros seres humanos na Terra, comprovado pela antropologia e pela arqueologia, que esses seres humanos, esses hominídeos que surgiram naquela região, desde dos primeiros fósseis que nós encontramos, né, Lucy, Eris, os Australopithecus, Pithecanthropus, né, Homo habilis, Homo erectus, todos foram encontrados naquele continente, que depois foram espalhados pelos outros continentes depois da separação da Pangeia, ou seja, do continente único. Esses primeiros seres humanos da Terra cultuavam a natureza. Aliás, todas as tribos, todas as nações tribais têm deuses baseados na natureza. No Brasil, os índios reverenciam Tupã, que é o sol. Não só Tupã, Kikyo, que é a natureza. Né? E vários, Jaci, que é o sol, a lua, Guaraci, que é o sol, e toda a natureza também. Tupã é o sol. Não. Tupã não é exatamente o sol. Não. Tupã é o criador de todas as coisas. Né? Na verdade, segundo uma lenda guarani, o pai de Tupã e de Guarani seria Kikyo, e que teve os filhos gêmeos, e num determinado momento eles se separaram. Tupã foi para o norte e Guarani foi para o sul. Todas as nações ortodoxos originais, eles trazem o culto à natureza como culto básico, que é o culto animista. Então você vai pegar a cultura grega, você vai ver todos aqueles deuses ligados à natureza. Apolo, o sol, você vai ter Zeus, o trovão e os raios, e aí por diante. Você vai pegar a cultura egípcia, tem o culto, todos os deuses são ligados à natureza, a cultura mesopotâmia. Mas a base de tudo isso estão com os primeiros hominídeos lá atrás, que é justamente na África subsaariana. É verdade. E esses seres humanos que surgiram ali cultuaram pela primeira vez, a primeira manifestação de culto do ser humano foi feito por esses seres hominídeos na África subsaariana, e por isso é chamado de religiões de matriz africana. Cada nação, cada etnia que foi formada a partir dessa geografia, dessa hermenêutica geográfica africana, vai trazer os mesmos deuses com nomenclaturas etimológicas e linguísticas diferentes. Por exemplo, para os dahomeanos e maleses, essas divindades vão se chamar voduns. Para os iorubanos, que pega aquela África centro-oeste,
vão se chamar orixás. Para os bantus, que pega da África Centro-Sul, né, vão se chamar inquices, ou miquices, ou niquices. E cada tribo vai trabalhar essas divindades de acordo com as conveniências tribais. Mas as divindades são as mesmas. E no Brasil, elas ficaram conhecidas como candomblé. Candomblé porque o candomblé não é uma religião africana. Vamos deixar uma coisa bem clara. O candomblé ele veio para o Brasil, ele não veio para o Brasil. O candomblé se formou no Brasil. Os negros africanos, os pretos africanos, trouxeram essas divindades de todas essas tribos e etnias nos navios negreiros. Quando aqui chegando, eles foram misturados nas senzalas, justamente para evitar rebeliões. Misturavam-se línguas, etnias, etimorfologia nas senzalas para evitar as comunicações e os motins. Só que a natureza dá o seu jeito, né? E eles para cultuar as suas divindades, acabaram agrupando divindades similares, e essas divindades similares eram cultuadas com nomes específicos. Por exemplo, todos os deuses da caça. Os bantus chamam de Gongobila, Kabila, Tauamin, Guatauamin, Mutalambô, Mutacalambô. Os iorubanos chamariam de Danadana, Ibu, Ibualamo, Inli, Logunedé. Os jejes, os daromeanos, chamariam de Azacá. Juntou-se tudo isso, chamou de Oxóssi. Os deuses do metal, Ogum, Ogundilê, Ogum, Onirê, Ogum, os bantus iriam chamar de Roxumocumbo, Macumbê, Macumbi, os daromeanos chamariam de Badagri, chamariam de Orixagu, virou tudo Ogum. Yansan, Boborocema, Caiango, Vodunjó, virou tudo Yansan. Porque eles só tinham um dia para poder cultuar todo esse panteão de várias tribos e sabedorias diferentes que vieram da África. Essas misturas acabaram se transformando numa religião estritamente brasileira chamada candomblé. Qual a diferença entre o candomblé e a Umbanda? Umbanda é uma coisa maravilhosa, deliciosa, eu amo demais e respeito muito a Umbanda. Mas nós temos que dar, algumas explicações muito claras sobre a Umbanda. A Umbanda não é religião especificamente no sentido teológico da palavra, porque não tem divindade própria e não existe um culto litúrgico fundamentado. Então, o que impede que ela seja estritamente uma religião, o Roberto Samuel. Ela lida com entidades perispirituais, ou seja, ectoplasmáticas, que nós no candomblé chamamos de catiços. São entidades de luz, são entidades que vêm para ajudar as pessoas. Ela parte de uma experiência de um grande homem espírita kardecista em Niterói, em 1908, chamado Zélio Fernandino de Moraes, que, numa sessão kardecista, incorporou um índio que se autodenominou Caboclo Sete Encruzilhadas, e um preto velho, um negro africano, chamado Pai João de Angola. E os kardecistas, os espiritualistas daquele centro, em Niterói, disseram que não poderiam acolher aqueles espíritos no centro, porque eles eram espíritos de baixa luz, porque eram negros escravos e eram índios. Então, não poderiam acolher ali. Então, dali saiu Zélio Fernandinho de Moraes, com a ordem do Caboclo Sete Encruzilhadas, de criar uma nova ordem religiosa que pudesse atender caritativamente o povo, tanto espiritualmente como materialmente, e poder dar abertura para que essas entidades chamadas pelos kardecistas de baixa iluminação, pretos velhos, boiadeiros, marinheiros mortos no mar, em pescarias e outros tipos de seres, de seres não espirituais, mas perispirituais, pudessem trabalhar. E foi criada a Umbanda.
a partir daí. É uma das coisas mais maravilhosas. Entretanto, no século XVII, antropólogos franceses já davam conta que em Angola havia uma religião chamada Umbanda das Almas. Então, essa Umbanda das Almas, que depois vai ser chamada no Brasil de Angola Caboclinha, existem alguns estudiosos que discordam dessa associação. Ela não é exatamente essa Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, que é a Umbanda que nós conhecemos no Rio de Janeiro e São Paulo. Bem, pessoal, como vocês viram, o candomblé ele é uma religião milenar e, infelizmente, sofreu muito com as perseguições e ainda sofre com as perseguições de intolerância religiosa, muito por conta das suas divindades, que, como todas as religiões animistas, são divindades ligadas à natureza e aos seus cultos, à ancestralidade, aos seus ancestrais. O modo tribal como é feita essa religião permanece ainda hoje nos cultos que nós conhecemos como candomblé. É claro que o candomblé sofreu influências da cultura portuguesa e da cultura indígena também no Brasil. E é por isso que é uma religião autóctone, ou seja, uma religião brasileira. Nós não falamos e nós não vamos falar em absoluto sobre as liturgias do candomblé, porque são liturgias reservadas de acordo com os graus de iniciação da pessoa do noviço, né? Ele começa com o abiã, que ainda é um noviço, ainda não tem a iniciação no culto de orixá, e quando ele passa por essa iniciação, que é chamado de raspagem, né? Foi feito o santo, vamos fazer o santo da pessoa. Então aí ela vai, neste ato, então ela passa a se chamar Iaô. Isso no caso do culto iorubano, no culto chamado Quetu. Enquanto no culto Angola, ele é chamado de Muzenza antes da iniciação, e depois ele é chamado de Mona Chicola, ou Mona Inquice, depois, quando é feito esse ato. Então, nesse ato são atos sagrados, em que vai integrar a pessoa, este Iaô, este Mona Chicola, este Vodunce, no culto daromeano, como é dito, ele e a sua divindade de ancestralidade se tornarão um só a partir de diversos atos que vão ser praticados, que são atos reservados da religião, que não cabe aqui às pessoas que não são da religião saberem, cabe somente às pessoas que não são da religião respeitarem, né? Na África existe ainda cultos de diversas, talvez milhares de divindades, que nós não temos este culto aqui. E em Cuba se cultua muito menos divindades do que nós temos aqui, e no Haiti é só culto daromeano, só culto vodú. E eles têm um tipo de uma umbanda lá, que eles chamam de Petra Rada, tá? Nós temos também em vários outros países da América Latina cultos de origem africana, na Argentina, na Venezuela, que é muito ligado ao culto indígena, que eles vão chamar de culto de Maria Lionza, que foi uma guerreira, e é praticado no Monte Quimbayó, né, ou Quimbayó, né? Tem na Colômbia, tem no Equador, tem em diversos lugares, tá bom? Uma vez iniciado este Iaô, este Mona Chicola, esse Vodunce, ele passa a cumprir diversas obrigações de construção da sua espiritualidade na sua relação com a sua divindade, que
habita nele e os dois são uma pessoa só. Então ele tem as suas obrigações e num determinado ponto, ele toma uma obrigação de 7 anos ou ele toma os direitos como sacerdote. Nem sempre quando se toma os 7 anos, a obrigação de 7, que é chamado no culto iorubano, no culto na nação Quetu, de Oiê, na nação Bantu, chamada Angola, é chamado de Cuia, e na nação Dahomeana, chamada Jeje, é chamada de Decá. Ele nem sempre ele vai receber os direitos de sacerdote para começar o seu sacerdócio. Depende muito da capacidade dessa pessoa de ter aprendido as lições antes desses 7 anos. Se não, ele toma a sua obrigação de 7 anos, né, chamado Oduigê, e depois, então, quando ele tiver condições, tiver uma casa aberta já, então o seu sacerdote vai lá e entrega para ele os seus direitos de sacerdote, que vai chamar Oiê, Odeká ou Cuia. Cada casa, cada templo religioso, que a gente chama ou de barracão, ou de terreiro, ou de... Mas no Jeje a gente vai chamar de Cué, tá? Ou Abassá, se for Jeje Marim, né? No Quetu, no culto iorubano, a gente vai chamar de Ilê, ou Ilê Guibé. Guibé é a comunidade dos filhos da casa, das pessoas que estão na casa. Quando a gente fala da casa como pessoa, a gente fala Egbé. Quando a gente fala da casa, lugar físico, a gente fala Ilê. Quando a gente fala do chão, a gente vai falar Aiê, tá? E no caso do culto banto, que a gente chama de Angola, a gente vai dizer Inzo. Casa, então, vai chamar Inzo. E cada casa, cada Inzo, cada Cuê, cada Ilê, tem os seus costumes de acordo com o entendimento do sacerdote e muito também por conta das determinações que as divindades que regem aquela casa vão dar para o sacerdote cumprir. Tá bom? No Brasil vieram somente 16 divindades, 16 orixás. Em meados dos anos 90, a partir de 1994, houve um intercâmbio da África com o Brasil e Cuba. Então, muitos cultos que havia sido perdido na África, os sacerdotes africanos vieram buscar no Brasil e retornaram, então, esses cultos, esses orixás para lá. E muitos cultos que nós não tínhamos no Brasil também foram trazidos para cá. Entretanto, a base são 16 orixás, que são eles: Exu, que é o início de tudo, o Senhor dos caminhos, o Senhor de todas as entradas e saídas, tá? Que é o Senhor da humanidade, o Senhor do corpo humano. Ogum, que é o Senhor do metal, o Deus do metal, o Deus também da guerra e das estradas. Odé, ou no Brasil comumente chamado Oxóssi, que é o Deus da caça. Ele é o Deus que traz alimento pra gente, ele é o Deus de toda a alimentação, tá bom? Depois nós temos Ossanha, ou Ossanin, tá bom? Esse é um orixá que nós temos um carinho muito grande porque ele é o Deus da medicina, é o Deus das folhas e da cura, tá? Da medicina. Ele é o pai da medicina. Xangô, que é o Deus da justiça e dos raios. Obaluaiê, Obauluoaiê, rei e senhor da terra. É aquele que vem todo de palha, lindo, um orixá maravilhoso. E junto com ele nós temos Omulu, que é o sol, Omolu, ou o sol. Nós temos também Oxumaré. Oxumaré é um orixá que é o orixá do arco-íris. Ele também é a serpente, porque ele não só rasteja pela terra, mas ele morde o próprio rabo e protege a terra. Então ele seria a camada de ozônio, tá bom?
Depois de Oxumaré, nós vamos ter Irocô. Irocô é a árvore sagrada, representada pela gameleira branca. Nós teremos, então, a mãe de todos esses, a primeira mãe de toda, o primeiro ser vivo, o primeiro ser da Terra, que é a sopa, chamada sopa original, aquela sopa que era formada a Terra antes de existir qualquer coisa aqui, aonde estavam os animais unicelulares que deram origem a toda a vida na Terra, que é Nanã, a deusa da lama, é a deusa sagrada dos ancestrais, tá? Nanã Buruki. Depois nós teremos a divindade Oiá ou Inhansã, que é a deusa das tempestades, dos raios, dos ventos, dos vendavais. Tá bom? Nós temos também uma deusa maravilhosa chamada Oxum, que é a deusa da água e do ouro. Ela é dona de toda a água do mundo. Tá bom? Depois nós temos uma divindade chamada Logunedé, que é filho de Oxum com Odé, com Oxóssi, e traz as características de pesca da mãe e de caça do pai. O orixá é o orixá da beleza. Nós temos uma orixá chamada Ieuá, que é a irmã gêmea de Oxumaré, que também é representada pela cobra, pelo arco-íris, e ela é responsável pela chuva, não a tempestade, mas quando chove é Ieuá. Tá? Depois nós temos uma divindade chamada Ieyaó Moédia, também no Brasil é conhecida como Iemanjá, mãe cujos filhos parecem peixes. Uma confusão que se faz no Brasil é que ela é rainha das águas e do mar. Ela não é rainha do mar, ela é rainha, deusa de tudo que tem dentro de toda a água do mundo. Enquanto Oxum é dona de toda a água, ela é a própria água, inclusive o líquido amniático, por isso que ela é a deusa da maternidade. E aí a Moédia, ou Iemanjá, ela é dona de tudo que tem dentro da água, inclusive o feto que está na barriga da mulher, porque está dentro da água de Oxum. Então ela é deusa das cabeças, dos oris de todo mundo por conta disso. Nós temos depois, então, os deuses chamados deuses funfuns, os babauruns, aqueles que vieram do céu para criar a terra, que são chamados Orixalás. No Brasil, nós conhecemos o culto praticamente somente de dois, de Oxalufã, Oxolufã, ou Iolufã, Oluolufã, cada um chama de um jeito. Olufon, ele é um orixá muito velho, é aquele que vem de branco, encurvado, e se apoiando no seu cajado, chamado de Opa-Oxorô, e Oxoguian, Oxaguian, que é um Oxalá mais novo, guerreiro, ele é o deus dos vulcões, ele que bota fogo no mundo. Entretanto, nós temos uma divindade também intermediária entre Xangô, uma história com Xangô, e Oxaguian, que nós chamamos de Airá, que ele é o deus do tufão, do ciclone, aliás, perdão, do twister, né, do ciclone. Né? Entretanto, nós temos alguns cultos que vieram desse intercâmbio com a África, por exemplo, como o Batalá, que veio de lá também para cá, e existem casas que já estão fazendo o Batalá. Entendeu? Eu conheço muita gente, inclusive, que é de Obatalá. No culto Bantu, no culto Angola, essas divindades têm os seus nomes relacionados aos idiomas bantus. Né? Vieram várias tribos com vários idiomas diferentes, que eu falei na entrevista. Tá? Kassange, Kikongo, Kabula, Cambida e vários outros. Essas são as divindades. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos, na próxima aula, falar sobre o islamismo, sobre a religião islâmica. E aí nós vamos precisar de 2 aulas para falar sobre o islamismo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu deixo um beijo para vocês, o convite para vocês voltarem à nossa sala de bate-papo, vir tomar um café comigo, tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus. E a última mensagem. Não é porque o culto é diferente que ele é satânico. O culto, ele não é satânico de maneira nenhuma. Um culto, ele sempre procura se aproximar o homem a Deus. A maneira como ele é praticado pode ser estranho para você. Mas tenha certeza, o seu jeito de se aproximar de Deus também pode parecer estranho para outras pessoas. Ninguém é obrigado a entender, ou assimilar, ou assumir o culto do outro. Todos nós somos obrigados a respeitar o modo de cada um buscar o seu Criador. Um beijo, até mais, e que o Deus Criador do Universo, seja ele chamado por qual nome que for, seja bom para todos vocês. Até a próxima aula. Vamos bater um papo? Da onde eu vim?